Mateus, capítulo de número 5, nós vamos ler os primeiros 12 versículos. Mateus 5, de 1 a 12. Pastora Thelma. A paz do Senhor. Amém. 5. De 1 a 12. Ok. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Obrigado. Muito obrigado, pastor. Senhor, dá-nos da tua graça, à medida que a palavra se abre na nossa reflexão, à medida em que os nossos olhos percebem o que muitas vezes o homem natural não consegue perceber. Dá-nos, eu te peço, um coração sensível, um coração terno. Dá-nos um coração aberto àquilo que nós precisamos ouvir, porque nós vivemos sim das palavras que saem da boca do Senhor. Em o nome de Jesus eu te peço, amém. Amém. Semana passada eu falei sobre a felicidade e quero continuar a falar sobre felicidade, porque todo mundo quer ser feliz. Pascal dizia que todos querem ser felizes, até o homem que comete suicídio. Todos querem ser felizes. Não há ninguém que não queira ser feliz. E Jesus atrela a felicidade à virtude. Se você quer ser feliz, há um outro caminho. E o caminho para a felicidade tem a ver com virtude. Não tem a ver com bens materiais, não tem a ver com ganho, não tem a ver com sucesso. Tem a ver com não esperteza. Existe uma diferença fundamental entre ser esperto e ser sábio. Os espertos não são necessariamente sábios. E Jesus atrela a felicidade não à esperteza. Não é o esperto que é feliz, é o sábio, é o que tem virtude. E uma virtude que Jesus diz que ela é fonte da felicidade é a misericórdia. E ele diz no versículo de número 7 que são bem-aventurados, quer dizer, são felizes, são abençoados, são benditos, são afortunados, são ricos, os misericordiosos. Porque os misericordiosos alcançam misericórdia, vivem no ambiente da misericórdia, e por isso são felizes. Agora, não tem ninguém aqui nesse ambiente
que não tenha sido já, em algum ponto, intolerante com os defeitos alheios. Todos nós já nos impacientamos. A gente já mostrou muita raiva quando alguém nos feriu, quando alguém nos prejudicou. Então, misericórdia é uma virtude não fácil. Misericórdia não é fácil. E eu, para falar de misericórdia, preciso, inclusive, diante de vocês, ter coragem de dizer para vocês que muitas vezes eu não sou misericordioso, que eu tenho dificuldade em ser misericordioso. Eu tenho muita dificuldade com áreas que, quando eu estou diante dessas áreas, eu tenho dificuldade, eu tenho que confessar, senão não tenho como falar de misericórdia. Por exemplo, eu sou muito sem misericórdia com gente que trata o outro, trata as relações com descaso. Aliás, eu sou sem misericórdia com o relapso. Isso eu tenho que lidar na minha vida. Gente que faz de qualquer jeito, sabe? Você pede ele para fazer alguma coisa e ele faz de qualquer jeito. Eu fico transtornado. E tem o outro lado da moeda. Eu sou também, aí é difícil, né? Porque eu também sou transtornado, não só com o relapso, mas eu sou também com o perfeccionista. Eu acho horroroso lidar com gente perfeccionista. Então, do jeito que eu tenho dificuldade de lidar com o preguiçoso, com o relapso, eu tenho de lidar com gente que é justa demais, correto demais, não admite, eu tenho dificuldade. Então, eu tenho muitas dificuldades. Misericórdia é complicado para mim. Por exemplo, eu sou muito sem misericórdia com gente que sabe tudo. E gente que sabe tudo porque lê revista semanal e almanaque, não porque estudou, porque lê almanaque. Aí acha que porque leu almanaque sabe tudo. E eu fico nervoso com gente que sempre tem um adendo para fazer em tudo que você fala. Tudo que você conversa, ele tem sempre a última palavra, é a dele. Ele sempre tem uma correção para fazer nas conversas que tem com todo mundo. Eu fico louco com gente assim. Por isso é que eu tenho muita dificuldade de gente que gosta de se exibir, gente que gosta de se gabar em público. Eu fico louco da vida com gente que se gaba em público. Por isso é que eu tenho, assim, inquietação com pastor que fala língua estranha na rádio, por exemplo. Porque língua estranha é, segundo Paulo, um sinal de espiritualidade. E o pastor que fala língua estranha em rádio é um jeito dele se gabar de que ele é o tal. E eu fico louco da vida. Eu digo, para que você quer se exibir com um negócio que o outro que está ouvindo não sabe nem o que é? Então eu desaprendi faz tempo, e eu tenho assim hoje muito nervosismo com gente super espiritual, sabe, gente que conhece mais de Deus e dos anjos do que todo mundo, gente que fala com anjo, gente que tem anjo e fala com Deus e repreende Deus. Eu fico louco da vida. Agora vejam, essas minhas indisposições são triviais. Imagine eu dizer para você que a misericórdia tem que ser exercida, não com essas bobagenzinhas menores da vida, são coisas menores da vida, isso que eu acabei de falar.
Mas a gente ser impaciente com o vigarista, a gente é impaciente com gente que tem muito defeito, com fofoqueiro, com gente que fala da vida alheia, mas gente que prejudica o outro. Como ter misericórdia com a pessoa que prejudica o outro? E aí Jesus diz que são bem-aventurados os misericordiosos. E já que eu estou aqui numa confissão pública, transformei a Bethesda num confessionário, eu tenho um defeito na minha falta de misericórdia. É que eu não tenho ódio. Eu assassino as pessoas dentro de mim. Eu não tenho ódio, eu mato. A pessoa morre dentro de mim. Eu elimino a pessoa. Está errado, eu não estou me gabando não. Está errado. Porque Jesus diz que são bem-aventurados não os que cometem assassinato na alma. São bem-aventurados os misericordiosos. Então, quando eu falo para vocês hoje de misericórdia, eu sou uma pessoa que preciso exercitar a misericórdia. Agora, o que é misericórdia? Misericórdia é estar com o coração aberto para o miserável. Porque a palavra misericórdia, eu já falei muitas vezes aqui na Bethesda, vem de duas raízes latinas. Tem o sufixo, o prefixo e o sufixo. O prefixo miserere, que é miserável, e cordis, que é o sufixo que dá a raiz à palavra coração. Então, misericórdia é a disposição do coração em relação a quem não merece. Quem é o misericordioso? Uma pessoa misericordiosa é aquela que tem compaixão de quem não merece. Então, misericórdia tem a ver com clemência. Misericórdia tem a ver com compaixão. E o misericordioso é aquele que volta ao coração dele compassivo, compadecido de quem não merece. Porque quem merece não precisa de misericórdia. O merecedor não precisa de misericórdia. Quem precisa de misericórdia é o que não merece. Uma pessoa está diante de um juiz e ele é inocente, ele não vai pedir ao juiz misericórdia, se ele é inocente. Se você é inocente diante de um juiz, você não pede misericórdia ao juiz. O que você pede? Se você é inocente e está diante de um juiz, justiça. Se eu sou inocente e estou diante de um juiz, eu peço justiça, seja justo. Agora, se eu sou culpado e admito a minha culpa e estou diante de um juiz, eu peço clemência, eu peço misericórdia. Por isso que a Bíblia fala muito da misericórdia de Deus, que Deus é misericordioso. Salmo 78, versículo 38. Contudo, ele, Deus, foi misericordioso, perdoou as maldades de Israel e não destruiu. Vez por outra, ao invés de manifestar a sua ira, Deus mostrava a sua complacência. O Senhor, o Salmo 145, versículo 8 diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, é paciente, e Deus transborda em amor. Então, quando a gente fala de misericórdia, nós estamos falando da nossa relação, inclusive, com Deus. Porque Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19, o profeta diz assim: quem és como tu, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão daquele que pecou contra ti? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar compaixão, amor. Esse é Deus.
Porque não fosse a misericórdia de Deus, pelo muito que nós já erramos e o tanto que nós já fizemos de besteira na humanidade, há muito nós já teríamos sido destruídos e consumidos. Por isso que Paulo diz em 2 de Coríntios, capítulo 10, versículos 8 e 13, o Senhor é compassivo e misericordioso. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, que nos consola e que nos acolhe, ao invés de nos rejeitar. Então esse é o caminho. O caminho que nós cristãos trilhamos não é o da revide, não é o da vingança. O caminho que o cristão coloca como desafio para si é o caminho da misericórdia. E que é um caminho difícil, eu não estou dizendo que é fácil. Como eu bem confessei para vocês da minha própria dificuldade. Nós temos várias narrativas da Bíblia sobre a questão da misericórdia, e talvez a mais significativa seja de Jonas, o profeta, que foi engolido pelo grande peixe. E é muito interessante que o Jonas não queria ir para Nínive. Ele foi para um outro caminho, foi para Tarsis, fugiu de Deus. E quando ele fugiu de Deus, ele tinha os seus motivos porque ele estava fugindo de Deus. Porque Deus tinha dito: olha, eu vou destruir a cidade de Nínive, eu vou acabar com essa cidade, eu vou arrasar com essa cidade. E o profeta disse: eu não vou lá falar isso, eu não vou dizer essa mensagem, eu não vou anunciar isso, eu não vou dizer isso pelas ruas. Eu não vou ficar andando pelas ruas de Nínive dizendo Deus vai destruir, Deus vai destruir. Não vou dizer isso. Porque ele não queria de jeito nenhum, foi engolido por um peixe, o peixe vomitou ele e tal, e tem toda aquela trama. E depois da trama ele resolve ir, ele disse: eu vou, tá, então eu vou. E ele sai anunciando pela cidade de Nínive: Deus vai destruir, Deus vai destruir, Deus vai destruir. O povo se arrependeu. E o texto da Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter dito aquilo e voltou atrás, e o profeta ficou revoltado e disse: Senhor, não foi por isso que eu disse quando eu estava em casa que não ia? Foi por isso que eu fugi para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor, que promete castigar, mas depois se arrepende. Olha que coisa linda. Foi por isso que eu não queria ir, porque eu sabia que tu era assim mesmo, bondoso, amoroso. Era por isso que eu não queria ir, porque eu sabia que eu não ia falar de um Deus vingativo e irado, eu ia falar de um Deus bom, de um Deus compassivo. Então, a misericórdia de Deus é para nós o norte. E Jesus disse que há felicidade em ser misericordioso. Feliz é você se você for misericordioso. Então, por inferência, eu posso dizer: infeliz são os vingativos. Por inferência eu posso dizer: infelizes são os que guardam rancor. Infelizes são aqueles que guardam dentro de si mesmos ressentimentos, os mais variados. Aí você, claro, pode estar dizendo, e a pergunta pode ser: pastor, por que Jesus disse que são felizes os misericordiosos? Onde está a felicidade em ser misericordioso, em perdoar? Eu acho que a felicidade pode ser atrelada ao ato da misericórdia, porque o misericordioso, quem é misericordioso, aprende a persistir no amor. A misericórdia é como um exercício.
Se eu disser para você, faça 10 apoios de frente aqui agora, e você nunca fez exercício, você não consegue fazer 10 apoios de frente. Você pode fazer 1 ou 2, mas se você persistir em fazer apoio de frente, daqui a 1 mês você faz 10, eu garanto para você. Se eu disser, vamos correr, e você nunca correu, você não consegue correr 1 quarteirão. Mas se você persistir, daqui a 8 meses você corre 5 quilômetros. Misericórdia é um exercício para o amor. E a ideia da misericórdia é desatrelar. O misericordioso tira do amor o lado meramente emotivo. A misericórdia me ensina que amar não é apenas uma emoção. Amar é mais do que uma emoção, é uma decisão. E que para amar de verdade, uma exigência é necessária. O amor verdadeiro requer persistência. Ninguém ama aos pedaços. Hoje eu amo, amanhã eu não amo, hoje eu amo, amanhã eu não amo, hoje eu não amo, amanhã eu não amo, hoje eu amo, amanhã eu não amo. Não, não, não. Ou você ama ou você não ama. E para ter persistência no amor, a misericórdia nos ajuda nesse exercício. Porque misericórdia é eu poder dizer assim: eu vou amar você mesmo quando você pisar na bola. Isso é misericórdia. Eu vou amar você mesmo quando você não for merecedor. Isso é misericórdia nas nossas relações. Que é a misericórdia que o pai do filho pródigo mostra para ele, o filho que sai de casa e que volta para casa, e o pai diz para o filho, em outras palavras, ele diz para o filho: olha, eu amei você mesmo quando você se tornou indigno, quando você não era merecedor, eu continuava sendo seu pai e amando você. A misericórdia diz: eu não vou abandonar você. E os filhos precisam disso dos pais. Eu não vou abandonar você quando você me frustrar. Isso é misericórdia. Eu não vou abandonar você quando você me frustrar. Quando você me exasperar, quando você me decepcionar, eu não vou dar as costas para você. O meu amor será fiel. Isso é misericórdia. Eu vou continuar amando você. Eu aprenderei a dar a você o meu amor, mesmo quando você não merecer. Eu tenho um irmão que é 1 ano mais novo do que eu. Exatamente 1 ano e 14 dias mais novo do que eu. Meu pai foi rápido. Minha mãe ainda estava de resguardo e ele já encomendou outro. E a gente era muito danado. Nossa, a gente aprontava todas quando a gente era criança. Mas muito, eu e ele. E minha mãe, às vezes, ela se desesperava com a gente. Ela perdia a paciência. E no seu jeito cearense de ser, quando ela perdia toda paciência com a gente, ela dizia assim: meu Deus, o que eu faço para continuar amando esses meninos? Aí, numa frase bem característica da dramaticidade cearense, ela dizia assim: me dá, meu Deus, coragem de viver, porque de morrer não tenho. Olha o drama que a gente causava em casa. Me dá coragem de viver, porque de morrer não tenho. Paulo diz isso de Deus para nós. Paulo diz assim a Timóteo: se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Olha que coisa linda. Isso é uma segurança de relacionamento belíssima. Se nós
somos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não nega a si mesmo. Por quê? Porque Deus estaria sozinho, se Deus fosse amar apenas pessoas perfeitas. Se Deus fosse amar apenas pessoas perfeitas, Ele seria uma pessoa. Ele seria só. Nós também nos isolaríamos e nos condenaríamos à solidão mais absoluta se a gente só conseguisse querer bem a pessoas que fizessem jus, que ganhassem o nosso amor. Eu li um livro muito importante, infelizmente ele está esgotado, de um rabino de quem eu tenho grande admiração, chamado Harold Kushner. E o Harold Kushner, talvez vocês encontrem aí em algum sebo virtual, escreveu um livro belíssimo, O Quanto Importa Sermos Bons. Porque nós desenvolvemos uma religião que a gente acha que nós só ganhamos o amor de Deus se a gente for bom, se a gente fizer por merecer, que a gente só ganha o favor de Deus, não é nem o amor, o favor de Deus, se a gente conseguir provar para Deus que a gente não vai decepcioná-lo nunca. E se essa é a nossa lógica, a nossa religião será sempre sofrida, nunca de celebração. Nós nunca vamos celebrar, porque quem aqui não tem culpa do cartório? E se eu só vou ganhar o amor de Deus se eu fizer por merecer, então nós vamos passar meia hora aqui nos purificando. E aí o Harold Kushner, no livro dele, O Quanto Importa Ser Bom, ele diz uma coisa, eu copiei aqui, eu ia até projetar no telão, mas hoje nós estamos sem telão. Deixa eu ler para vocês, eu leio devagar. Ele diz assim: temos medo de sermos julgados e considerados cheios de falhas, menos que perfeitos. Porque na nossa cabeça, a gente traduz imperfeito como inaceitável. E a gente traduz na nossa cabeça inaceitável como uma pessoa que não merece amor. E facilmente fazemos a transição de fiz a coisa errada para sou sempre uma pessoa que faz coisas erradas. E daí a gente começa a pensar de que maneira? Qualquer pessoa que me conheça vai descobrir que eu não presto e, portanto, vai me rejeitar. E a gente se torna tão preocupados em insistir que nós somos perfeitos, mostrar para os outros que nós somos perfeitos, tão insistentes em mentir, porque a gente quer se proteger. Se você descobrir que eu não sou perfeito, você vai me rejeitar. E aí a gente começa a achar outras pessoas para culpar pelos nossos defeitos. Não fui eu, foi ele. Porque eu não sou assim, foi ele que fez. Estamos tão determinados a nunca perder uma discussão que nós não notamos que nós estamos nos tornando pessoas antipáticas no processo. Condenamos-nos à postura desconfortável de estar sempre pretendendo ser alguém que na realidade nós não somos. Alguém sem falhas e perfeitos. Por quê? Porque nós pensamos que temos que fazer isso para sermos dignos do amor. Reagimos exageradamente às críticas mais delicadas e inocentes, como se fossem ataques ao nosso valor como pessoa. E aí nós criamos uma religiosidade de fachada, relacionamentos de fachada sem intimidade.
Porque nós achamos na nossa cabeça que se você descobrir que eu não sou perfeito, eu não serei amado. Você descobre dentro de você que você é imperfeito e você isola as pessoas de você para que as pessoas não percebam quem você é. E aí nós criamos uma religião com Deus que é utilitária, nunca de intimidade. Nós só nos relacionamos com Deus para arrancar coisas dele. A gente não se relaciona com Deus para amar, para celebrar, para ter vida. É só o que Deus pode fazer por mim. Porque nós fugimos da intimidade. E o belo da Bíblia, a beleza da Bíblia é que os heróis bíblicos são gente imperfeita. Abraão, que todo mundo fala, que põe até o nome dos filhos de Abraão. Foi um safadão. Abraão foi um safadão, largou a mulher com que ele transou no deserto, para morrer de fome, deixando que ela passasse fome, e mentiu depois com a Sara, para um outro rei lá, e botou a Sara no fogo para se safar. Mas sabe o que a Bíblia chama Abraão? Abraão era amigo de Deus. Moisés, um raivoso, cometeu um assassinato, tempestivo. Mas sabe o que a Bíblia fala de Moisés? Ele era íntimo, como um amigo que fala com um amigo. Davi, quem é o judeu e quem é o crente que ainda não botou um nome de um filho, não tem alguém na família chamado Davi? Aí sim era um falastrão, aí sim era um canastrão, aí sim era um bandidão. Traiu o próprio amigo, conspirou e matou o amigo para poder adulterar com a mulher do cara, ou porque adulterou, né? Para poder adulterar, não, porque adulterou. Mas o livro de Atos dos Apóstolos diz: Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Como é que fica? Só se Deus é muito misericordioso e consegue ver não apenas os nossos defeitos. Deus consegue ver coisas boas que tem dentro de você e amar você. Você diz: pastor, mas é só uma luzinha, o que eu tenho dentro de mim é isso aqui. Pois é, Deus vê isso aí e valoriza muito. Deus valoriza você, com todos os defeitos que você tem, e é compassivo, mesmo que você não mereça. Por que é que nós não vamos ser também compassivos? Jesus coloca misericórdia e felicidade juntas, porque o misericordioso, ele aprende a amar os indignos e aprende a ser amado na sua indignidade. Que um grande problema nosso é aprendermos a ser amados. Não sei se você já deu um abraço em alguém que o cara parece uma tábua. Relaxa, meu, deixa eu te dar um abraço. Deixa eu ser seu amigo. E Jesus ainda ensina que a misericórdia gera felicidade, porque a nossa misericórdia gera um ambiente leve. O misericordioso gera um ambiente leve. O misericordioso abre espaço para um convívio gostoso. Quando a gente se liberta do engano de que Deus só vai me amar se eu for perfeito, e eu me torno uma pessoa livre, eu deixo de cobrar dos outros.
Eu deixo de ser tão intolerante. Eu li uma autora chamada Victoria Farnsworth, que ela escrevendo sobre a maternidade, eu achei uma coisa muito linda, quando ela disse assim: só quando me tornei mãe, compreendi o quanto minha mãe se sacrificou por mim. Só quando me tornei mãe, senti o quanto eu feri minha mãe, quando eu desobedeci a ela. Só quando me tornei mãe, pude saber o quanto minha mãe se orgulhou dos meus pequenos sucessos quando eu era criança. Só quando me tornei mãe, percebi o quanto minha mãe me amou. E aí, a aplicação é assim: eu só percebi o que significa misericórdia quando eu comecei a exercer misericórdia. Aí eu entendi o tamanho da misericórdia de Deus para comigo. Rubem Alves conta uma história muito interessante do Pinóquio ao contrário. Todo mundo sabe a história do Pinóquio. Parece que essa semana ele completou 75 anos. Pinóquio era um boneco de madeira que queria ser menino. Mas para ele ser menino, ele tinha que passar por algumas tarefas. E o Rubem Alves diz assim: na vida, a grande maioria de nós somos o Pinóquio ao contrário. Porque um boneco de madeira queria ser gente. E o que acontece conosco é que nós somos gente, nos transformando em bonecos de madeira. Nós somos gente que está perdendo a humanidade. E a gente perde a nossa humanidade quando a gente perde essa dimensão belíssima da vida, que é não ser, e o Eclesiastes diz isso, o livro do Eclesiastes: não seja exageradamente justo, porque você destrói a você mesmo. A Bíblia diz: não seja exageradamente justo, porque você destrói a você mesmo. E por que você destrói a você mesmo? Porque você cria um ambiente insuportável, irrespirável. E aí Jesus disse: seja misericordioso, que você será feliz, o ambiente da sua casa vai ser leve. Porque o misericordioso nunca esquece que ele próprio, ele mesmo, precisa de compreensão. Todas as vezes que eu me sinto duro e vingativo e inclemente, eu me lembro do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas. Tradução antiga. Na tradução mais nova: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sabe o que essa oração está dizendo? Deus, eu só quero que você lide comigo do jeito que eu lido com os outros. É isso que a oração diz. Assim como. Então é assim: ó Deus, vamos fazer o seguinte: o tamanho da tua misericórdia comigo seja o tamanho da misericórdia que eu exercer na vida, nem mais nem menos. Tá bom. Então eu preciso ser muito misericordioso. Por isso é que a Bíblia diz em Colossenses 3,13: suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns dos outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Efésios 4,32: sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Às vezes eu passo por uma autoescola, esses carros de autoescola, e eu acho maravilhoso quando o dono da autoescola coloca um adesivo atrás dizendo assim: lembre-se, você também já passou por isso. Tenha uma paciência. O grande problema nosso é que a gente é impaciente, e a gente camufla, esconde os nossos defeitos e
projeta no outro a raiva que a gente tem de saber que aquilo existe dentro da gente. Geralmente, os críticos mordazes são pessoas que admiram os outros. Quanto mais crítica, quanto mais raiva que você tem, é porque você tem você aprecia aquela outra pessoa. Ou o contrário. Quanto mais raiva, é porque eu estou vendo nele uma coisa que tem dentro de mim, e que eu por tanto tempo tentei esconder, e de repente aparece no outro. Aí eu projeto no outro toda a raiva que eu tenho. E muitos que são sem misericórdia, na verdade estão falando de si mesmos, estão descrevendo a si mesmo. Por isso é que uma vez eu vi uma oração escrita, e até copiei na minha Bíblia: Senhor, quando eu estiver errado, tem misericórdia de mim, e quando eu estiver certo, deixa eu ser uma pessoa minimamente tratável. Quando eu estiver errado, misericórdia. E quando eu estiver certo, não deixa eu ser uma pessoa chata, horrorosa de ser e de lidar com ela. Lembre-se, Deus cuida das pessoas e ama as pessoas, não fazendo jogos contábeis, não mantendo um livro contábil de despesas e de investimentos. Deus ama as pessoas porque esse é o coração de Deus, Ele é assim. Aprenda. E isso não tem a ver com o grau de... Pastor, como é que o senhor está pedindo para eu ser misericordioso? Porque você não sabe o grau de mágoa que aquela pessoa... Não estou falando nem do grau, nem do tamanho, nem da pessoa, estou falando de você. Porque misericórdia tem a ver comigo mesmo e não com o outro. É o meu coração disposto, é o meu coração aberto, é o meu coração consciente. E como é que eu faço? Lembrando de como Deus lidou comigo, da paciência que Ele teve. E aí Jesus disse: é muito feliz, é bem-aventurado. Bem-aventurado significa muito feliz, aquele que tem um coração cheio de misericórdia, porque ele vai encontrar misericórdia, vai encontrar um mundo de misericórdia, vai encontrar o Deus da misericórdia, vai viver na misericórdia. E quem vive nesse ambiente não tem como ser uma pessoa muito mais leve, muito mais feliz, muito mais inteira, muito mais preciosa de convivência. E é isso que eu quero para a sua vida hoje de manhã.